Deus. Eu percebo Deus aqui. Aleluia. E acredite, não é só uma frase, é porque eu percebo mesmo Deus aqui. Marcos, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, glória a Deus, versículo, aleluia, 45 a seguir. Marcos capítulo 6, versículo 45 a seguir. Está escrito assim: logo em seguida, insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles andando sobre o mar e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma e por isso gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhes anunciou: tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Então logo subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram pasmos. Afinal, eles nem tinham entendimento o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. Amém. Pode tomar assento. Eu serei breve. Eu só vou te dizer o que o Espírito Santo me disse hoje à tarde, segundo a minha fé. O que o Espírito Santo falou à minha mente agora à tarde. Jesus não corre, caminha, assim me disse o Espírito Santo. Jesus não corre, caminha. E ele caminha em passos lentos. Jesus não corre, ele caminha. E ele caminha em passos lentos. Porém, entretanto, todavia, ainda que caminha em passos lentos, jamais irá chegar atrasado. Jamais. E o Senhor me disse isso, que Jesus não corre, caminha em passos lentos, mas jamais chega atrasado. E me trouxe para esse texto de Marcos, quando Jesus ele não vem correndo sobre as águas, mesmo sabendo que os discípulos estavam fatigados, remando, cansados, mas ele não vem correndo sobre as águas. Jesus, quando chega diante deles, Jesus não chega ofegante. Jesus não chega todo descabelado, como porque veio correndo, nem sequer molhou o cabelo, porque ele vem caminhando calmamente, sereno e tranquilo por sobre as águas. Por isso, ele jamais tropeça. Ele desconhece a ansiedade, nele não há ansiedade alguma, porque em Jesus não há ansiedade, jamais vai se precipitar. Porque ele não corre, ele caminha. E eu vou ser bem breve, porque o cerne da mensagem é isto:
Jesus não corre, caminha, e nós não temos tempo para discorrer de forma prolongada. Mas o Senhor ainda me fez ver num texto tão conhecido como é o de João, capítulo 11, o texto quando fala da morte e da ressurreição de Lázaro, que as suas irmãs mandaram um mensageiro avisar Jesus, e logo que os mensageiros avisam Jesus, ele diz: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E os mensageiros de Marta e Maria voltam no mesmo rastro, para anunciar para Marta e Maria que aquela enfermidade não era para a morte. Ou seja, eles não ficaram esperando Jesus para voltar com Jesus, eles falaram com Jesus, Jesus falou com eles, e eles voltam correndo para avisar Marta e Maria. Mas Jesus não foi correndo atrás deles, porque Jesus não corre, ele caminha. E ainda caminha tão lento que leva 4 dias para chegar lá. Mas o que o Senhor me fez ver, depois de tanto que eu já falei sobre esse texto e já li, está a partir do versículo 28, que quando, a partir do versículo de número 20, assim que Maria ouviu que Jesus estava a caminho, assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Você vê que ela não teve paciência de ficar em casa esperando Jesus chegar. Quando ela sabe que Jesus está vindo, ela já sai de casa e vai encontrar com Ele. Por que ela vai encontrar com Ele? Porque ela sabe que Jesus anda em passos lentos. E daí então ela não consegue ficar em casa e vai encontrar com Ele no meio do caminho. E encontra com Jesus no meio do caminho e vai dizer: a sua irmã Maria ficou assentada, como está escrito no texto, ficou sentada em casa. Marta, porém, vai lá e diz: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Você conhece o discurso desse texto, desta passagem com Marta e Jesus? E Jesus diz: o teu irmão vai ressuscitar. E Marta vai dizer: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus diz para ela: não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra ou esteja morto, vai reviver. E após esta conversa de Marta e Jesus, a Bíblia nos diz que depois de dizer essas palavras, Marta seguiu o seu caminho. Ou seja, ela sai de novo à frente de Jesus e vai até onde está a sua irmã Maria. E ela vai até Maria e diz: olha, Jesus está aqui e está te chamando. Aí então Maria se levanta apressadamente e vai ao encontro de Jesus. E o versículo 30 está escrito: Jesus ainda não havia entrado no povoado, porque no cálculo de Marta era o seguinte: o tanto que eu levei para chegar aqui e vim correndo, uma hora dessa Jesus já deve estar chegando aqui no povoado. Porém, quando Marta e Maria vão ter com Jesus, a Bíblia nos diz que Jesus ainda estava, no mesmo versículo 30, Jesus ainda estava onde Marta o encontrara. Marta foi em casa, avisou Maria, veio com Maria, e Jesus ainda estava no mesmo lugar. Porque Jesus não corre, Jesus caminha. E quando lemos o Apocalipse, o livro das revelações, também da mesma forma, quando João na ilha de Pátimos tem aquela revelação da parte do Senhor, e vê as estrelas e vê os castiçais, ele cai como morto e o Senhor fala com ele. Mas depois, logo à frente, no capítulo 2, versículo 1, Jesus diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara quem tem as 7 estrelas na mão direita e caminha no meio dos 7 castiçais. Jesus não está desesperado, correndo de um lado para outro em nosso meio. Jesus não está correndo de um lado para outro, tentando socorrer esse, tentando socorrer aquele. Ele caminha em passos lentos, porque Jesus não corre, ele caminha. E ele caminha em passos lentos, mas nunca chega atrasado. Nunca vai chegar atrasado.
Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele não corre, ele caminha em passos lentos, mas jamais vai chegar atrasado. Aleluia. E com quem Jesus aprendeu a caminhar assim? Eu também nunca tinha visto isso, nunca tinha lido isso, nunca tinha prestado atenção nisso. E se o Senhor não me faz ver, jamais eu iria ver. Lá em Gênesis capítulo 3, para encerrar, quando Adão peca, a queda do homem, diz a respeito do capítulo 3 de Gênesis. Mas olha a declaração de Adão. Olha a declaração de Adão. No versículo de número 10, o homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim. Ele não diz que ouviu Deus correndo no meio do jardim. Adão declara: eu ouvi o teu caminhar no jardim. Eu te pergunto, que som que tem o caminhar de Deus, ou que o som que faz o caminhar de Deus, a ponto de Adão declarar: eu conheço esse som, e esse som é do caminhar de alguém. Este som é o som do caminhar do Senhor no meio do jardim. Deus caminhava no meio do jardim. Jesus caminhava no meio dos castiçais. Porque Deus e Jesus não correm, caminham. A questão é: você consegue ouvir o som do caminhar de Deus no meio do jardim? Pergunte, se você puder perguntar a alguém: você consegue, irmão, ouvir o som do caminhar de Deus no meio do jardim? Adão, quando ele ouve o som do caminhar de Deus no meio do jardim, ele olha para si e percebe que está nu, e no mesmo instante ele diz: eu temi. Aleluia. O temor, que é o princípio da sabedoria. Não tem como eu perceber a presença de Deus e não vir temor ao meu coração, ao teu coração. Porque, como disse agora, alguns minutos atrás, se houver temor no meu e no teu coração, na presença de Deus, percebendo o caminhar de Deus no meio do jardim, primeira coisa, eu vou temer. E quando eu temer, eu vou tomar cuidado com a minha língua. Quando eu perceber que Deus caminha no meio do castiçal, vai haver temor. Havendo temor, eu vou tomar cuidado com o que eu estou pensando, com o que eu estou sentindo. Porque aquele que caminha no meio do castiçal, ele conhece, sabe, vê todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou parar aqui. Jesus não corre, ele caminha. Aleluia. Caminha em passos lentos, mas nunca chega atrasado. E jamais vai deixar algo por fazer. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Diga a quem você puder: aprenda a caminhar no ritmo de Jesus. Aleluia. Foi isso que o Espírito Santo me disse hoje à tarde. E por isso eu estou te dizendo que Jesus não corre. Ele vai continuar caminhando.
mas pode ter certeza que jamais vai chegar atrasado. Jamais. Enquanto ele não chega, porque vem caminhando, ele está conhecendo, ou melhor, dando a oportunidade para eu e você conhecer o nosso coração. Que Deus em Cristo vos abençoe. Mas aprenda a esperar no Senhor e confiar no Senhor, porque Jesus não corre, Ele caminha. Não vou citar os outros textos por conta do horário. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais. Não se ausente da casa do Senhor, venha à casa de Deus. A vinda de Cristo se aproxima, está mais perto do que eu e você talvez estejamos imaginando. Ele vem caminhando, mas já está chegando, porque Ele não chega atrasado. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, que o Senhor Jesus fortaleça o teu coração e a tua fé, que a mão forte e poderosa do Senhor te sustente nesses tempos tão difíceis, que a mão forte, abençoadora e protetora do Senhor te guarde, guarde a tua casa, guarde a tua família, que o Senhor encontre em nós fé para receber tudo quanto Ele tem para nós em tempos tão difíceis, pois a vontade de Deus é nos dar vitória e nos abençoar. Ele é o guarda de Israel que não tosqueneja e nem dorme. Ele é o guarda de Israel que em todo o tempo está com seus olhos sobre nós. E assim como estão os montes em volta de Sião, assim está o Senhor em volta do seu povo. Nosso Deus é um Deus que guarda e vela, cuida daqueles que nele esperam, daqueles que nele confia. Fique firme no Senhor, se fortaleça pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. Não fique longe do Senhor, é tempo de se aproximar do Senhor, é tempo de estar ao pé da cruz, é tempo de descer ao pé do Senhor, para que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa e sobre a tua família, que o inimigo encontre e veja em nós a marca do sangue de Cristo, pois há poder no sangue de Jesus para nos guardar de todo mal. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, para guardar, para livrar, para abençoar, para sarar, para curar, para ministrar a bênção dos céus e bênçãos da terra sobre o seu povo. Nosso Deus não é um Deus ausente, nosso Deus não é um Deus distante, Ele é Emanuel, o Deus conosco. Ele é Emanuel, o Deus que está conosco para nos dar vitória. Creia em o nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?